Paulo Souto já está aqui com a gente para tirar dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários em mais uma coluna de toda terça-feira. Eu quero saber. Bom dia para você, Paulo. Bom dia, Patrícia Rocha. Bem-vindo. Vamos lá. A primeira pergunta hoje vem de Mangabeira, aqui em João Pessoa, e é do Leandro. É correto os prestadores de serviços pagarem a previdência, já que praticamente não tem nenhum tipo de direito trabalhista? É, Leandro, porque todo aquele que presta qualquer atividade remunerada tem por obrigação pagar a previdência social. Ter direito trabalhista é uma coisa, e previdenciário são coisas totalmente distintas, mas ele tem que pagar sim. Qualquer pessoa que exercer atividade remunerada tem que pagar a previdência social. Tá explicado. O André, também aqui de João Pessoa, pergunta o seguinte: quem trabalha no domingo e recebe pelo dia trabalhado, tem direito a uma folga em outro dia da semana? Geralmente não, Patrícia, mas vai depender do dissídio coletivo da categoria. Por exemplo, caso do empregado doméstico, se ela trabalhar no domingo e receber dobrado, não tem direito à folga, no caso do doméstico. Mas pega direto, é? Ela recebeu dobrado, foi a opção dele. Tudo bem. Agora a pergunta de Campinas, José Barbosa da Silva. Ele conta assim: sou servidor público aposentado no cargo de enfermeiro, tenho outro cargo público de professor, com uma carga horária semanal de 20 horas. Gostaria de saber se eu posso assumir o outro cargo público de enfermeiro. Você vê que na pergunta dele já disse que tem 2 empregos públicos, 2 cargos públicos. Isso. No serviço público, a acumulação só é permitida de até 2 cargos públicos dentro daquela permissividade de acumulação. No caso dele, não, ele já tem 2 empregos públicos, ele não pode ter o terceiro, não. Mesmo sendo de saúde, ele é enfermeiro, o outro cargo seria de enfermeiro, é na área de saúde, mas não pode... Mas sendo que um é aposentado. Não, mas a aposentadoria conta, não tem problema nenhum, é acumulável. Não. Ah, muito bem. É a que a gente sempre diz, aqueles cargos acumuláveis nem atividade. Se em atividade é permitido, tudo bem. Mas ele aposentado, se ele não fosse aposentado, não é permitido. Não é o caso. Tudo bem. Próxima pergunta é da Lúcia Fontinelli Dias. Com a reforma trabalhista, não é mais considerado acidente de trabalho aquele ocorrido no trajeto residência-trabalho? A reforma trabalhista não diz isso. A reforma trabalhista diz que não é mais considerado jornada de trabalho. Mas acidente de trabalho continua. Se houver um acidente no trajeto residência, trabalho, residência, é considerado acidente de trabalho. Pronto. Boa notícia para a Lúcia, pelo menos. Solange Dantas quer saber: quem trabalha em empresa privada contribui para o INSS e também é servidor público estatutário, tem direito a 2 aposentadorias? Tem, Patrícia. Por quê? Porque o INSS é o RGPS, Regime Geral da Previdência Social. E no serviço público, geralmente, é o RPPS, Regime próprio da Previdência Social. Ou seja, no serviço público é um regime e no INSS é outro. Pode haver sim. Mais uma pergunta da Zona Sul de João Pessoa. A Morgana diz que trabalha como cuidadora de idosos e a minha patroa só quer assinar minha carteira como autônoma. Isso pode? A partir de quanto tempo de trabalho a carteira profissional deve ser assinada? Não pode, porque não existe nem CBO para empregado, cuidador, como ela diz, é cuidador autônomo. Não existe isso, entendeu? E o prazo para assinar a carteira é 48 horas após a admissão. O que esse pessoal está querendo é contratar cuidador de idosos como MEI. É diferente. Até 2 dias na semana, tudo bem. Mas para a semana toda, como... Aí não vai assinar nem a carteira. Se fosse MEI... Não assina a carteira. Não Mas existe cuidador autônomo, não existe autônomo. Empregado autônomo, não. Com assinatura na carteira, não. Nesse caso, ela teria que ser contratada como uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica, com MEI. Entendeu? Até 2 dias na semana. Tá bom, não. Vamos lá. Próxima pergunta é do Nicolas Cavalcante. Existe alguma lei que obrigue a empresa a dispensar o trabalhador estudante para fazer o estágio em outra empresa? Desconheço. Não existe. Pelo menos desconheço. Tá aí a resposta para Nicolas. Próxima pergunta de hoje é da Érica. Gostaria de saber se há algum prazo para uma determinada empresa contratar um ex-funcionário que foi demitido sem justa causa. Érica, existe. Existe uma portaria, Patrícia, do Ministério do Trabalho e Emprego, de 1992, que dá um prazo de 90 dias. Ele não pode contratar antes de completar os 90 dias. Por quê? Para evitar fraude ao seguro-desemprego e ao FGTS. Existe uma portaria de 1992. Proibido. Tudo bem. Agora a pergunta vem do interior do estado, da cidade de Alagoa Grande. Vanderlei, eu tenho uma dívida trabalhista para receber. Isso vem rolando faz 10 anos. Gostaria de saber se eu posso receber os aluguéis que os donos da empresa recebem de imóveis que eles têm alugados para quitar a minha dívida. A pergunta dele é interessante. Eu não sei, ele não explicou se é uma reclamação trabalhista. Mas o que é? Se for uma reclamação trabalhista, ele comunica ao juiz que existe aquela renda em uma determinada, sendo depositada em uma determinada conta bancária, ou se não existe conta bancária, ele comunica ao juiz que existe essa renda de aluguéis do devedor. Aí o juiz vai e penhora o dinheiro. É o único meio que ele tem é penhorar esses aluguéis. Mas se ficar recebendo, não. Ele está arrumando alternativas, já que ele viu que o negócio não está rolando. Como ele já sabe que existe aluguel, ele comunica ao juiz, se for uma reclamação trabalhista. Próxima pergunta aqui.
Respondendo agora a Beth Ferreira. Eu sou empregada doméstica há 5 anos. Gostaria de saber se eu tenho direito de receber o abono do PIS. Já falei aqui várias vezes que a categoria dos empregados domésticos não tem direito de receber nem o abono do PIS, nem os seus rendimentos. Muito bem, agora o Bruno pergunta para você, Paulo, se é correto o valor do Vale Transporte aparecer no recibo de pagamento do salário como ajuda de custo. É correto, inclusive no E-Social, o recibo do empregado doméstico, o Vale Transporte vem discriminado lá. Ajuda de custo? Não precisa, independente do que ele tá sendo denominado. Agora, o que não incide é previdência em cima dele, nada é calculado sobre o valor do Vale Transporte. Muito bem. Só apenas o desconto dos 6% do salário do empregado. Mais uma pergunta aqui da capital, Maria Aparecida da Silva, do bairro do Rangel. Olha, trabalho numa residência como empregada doméstica, só que meus patrões têm vários apartamentos alugados. Quando um apartamento é desocupado, eles mandam eu fazer uma faxina para que possa ser alugado novamente. Eu não recebo nada por esse trabalho extra. Gostaria de saber se é função minha fazer faxina também nesses apartamentos. Não. Claro que não, porque ela trabalha na residência dos patrões. O empregado doméstico presta serviço em uma residência. Ele está utilizando o trabalho de sua doméstica para fazer faxina em um local onde ele está explorando, existe exploração econômica. E onde existe exploração econômica não é atividade de empregado doméstico. Quem lá trabalha não é empregado doméstico. Incrível, né? É incrível isso. Próxima pergunta aqui é de Campina Grande. Jorge, eu trabalhei numa empresa por 10 anos. Quando eu fui dar entrada na minha aposentadoria, foi constatado que a empresa deixou de repassar para o INSS 7 meses. O que eu devo fazer? Jorge, pelo que eu vi, você trabalhou 10 anos, ou seja, a empresa são 120 meses. A empresa contribuiu 113, tem 7 em aberto. Pode haver um erro do INSS, pode haver um erro num código onde foi. Ele procure a empresa para saber o que ocorreu. Certo. Se realmente existe esse espaço aberto 7 meses, eu tenho quase certeza que a empresa recolhe. Quem recolheu 10 anos, 7 meses, não vai... Deve ter tido algum Procure problema. a empresa, não se apavore não. Procure primeiro a empresa. Porque muitas vezes o sistema do INSS tem suas falhas. Parceiro, obrigada pelas respostas de hoje. Terça-feira da semana que vem a gente volta para falar mais sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Coloca aí na tela os nossos e-mails para os nossos telespectadores que quiserem participar e enviar as dúvidas. Eu quero saber, @cabobranco.tv.br ou eu quero saber, @paraíba.tv.br. Vou repetir. Eu quero saber, @cabobranco.tv.br ou eu quero saber, @paraíba.tv.br. Parceiro, obrigada. Boa semana para você. Para você também, boa semana. Até terça da semana que vem. Se Deus quiser. Até lá.